Olá pessoal, vamos começar aqui a correção do dia 17 de agosto, tá bom? Terça-feira. No dia 17 de agosto, nós estudamos os relógios, né? Então, coloquei lá na plataforma. Boa tarde, segundo ano. Hoje vamos aprender sobre os diversos tipos de relógios. Para esta aula, usaremos o livro integrado, que é esse aqui, a apostila, lápis, borracha e caderno. Abra o caderno, coloque o cabeçalho, seu nome todo e a disciplina do dia, como no exemplo. E aqui está o exemplo, tá, gente? Depois que você colocou a disciplina do dia, história e o conteúdo, os diversos tipos de relógios, página 36 a 38, nós vamos abrir o livro. A partir de hoje começaremos a aprender a ver as horas. Vamos assistir ao vídeo para entender melhor. E aí coloquei um vídeo como sugestão, né? Lembrando que a gente está só tendo uma noção. Ninguém precisa ficar desesperado, não tem que aprender hoje, tá bom, gente? Disponível nesse canal do YouTube. E agora nós vamos fazer a atividade do livro. Abra na página indicada e faça a atividade. A página indicada é essa daqui, tá, gente? 36 a 38. Então vamos lá, pegando o livro. Esse livro aqui, e nós vamos começar a fazer a página 36, que éessazinha aqui, ó. Já coloca lá a data de hoje, né? Então, essa tarefa aqui é do dia 17 de agosto. Então, vamos colocar lá 17 de agosto, foi essa tarefa. E nós vamos ler juntos. Os relógios. Podemos medir a passagem do tempo usando instrumentos como os relógios e os calendários. Os primeiros relógios eram feitos a partir de elementos da natureza, como a luz do sol, a água e a areia. O relógio de sol, por exemplo, mede a passagem do tempo por meio da sombra de um pino. Ao longo do dia, a sombra do pino muda de posição na superfície do relógio, indicando as horas. O relógio de água mede a passagem do tempo por meio da transferência de água de um recipiente a outro. O relógio de areia funciona de forma parecida, mas no lugar da água é utilizada a areia. Relógio de sol, município de Domingos Martins, no estado do Espírito Santo, em 2014. A representação de um relógio de água. E o relógio de areia, também conhecido como ampulheta. Esse aqui é muito comum, a gente vê até em alguns filmes, né? Marque as características de cada relógio. Vamos lá. Usa elementos da natureza para medir a passagem do tempo. O relógio de sol usa elementos da natureza para medir a passagem do tempo? Sim, nós vamos marcar. Qual é o elemento da natureza que o relógio de sol usa? A luz, né? A luz solar. Tá? E o relógio de água usa elementos da natureza para medir a passagem do tempo? Sim, usa, né? Qual é o elemento da natureza? É a água, né? E o relógio de areia usa elementos da natureza para medir a passagem do tempo? Sim, usa a areia, né? Usa sim, usa a areia. O que funciona de dia e de noite? Tem alguns relógios aqui que funcionam de dia e outros de dia e à noite, os dois. Vamos ver, o relógio de sol funciona de dia? Sim. E à noite? Não, né? Porque é feito a partir da luz solar, né? A partir da sombra, então não tem luz solar à noite, né? Então não funciona à noite. O relógio de água funciona à noite? Sim, o relógio de água funciona à noite. E o relógio de areia funciona à noite? Funciona à noite também. Sim, tá bom? Vamos lá para a página 37. Atualmente, os relógios mais utilizados são os relógios de ponteiro e o relógio digital. Eles medem a passagem do tempo em horas, minutos e segundos. O relógio de ponteiro indica as horas, os minutos e os segundos por meio de 3 ponteiros de tamanhos diferentes. Nesse relógio, as horas são marcadas no intervalo de 1 a 12. Por isso, o ponteiro das horas realiza 2 voltas ao longo de um dia para completar 24 horas. O ponteiro menor indica a hora, que é essezinho aqui, ó. O ponteiro maior indica os minutos, esse aqui.
O ponteiro mais fino indica os segundos. Alguns relógios não têm esse ponteiro. Vamos lembrar de uma coisa. Eu vou precisar aprender a ver as horas agora? Não, é só uma introdução, tá bom? A gente vai passar por esse conteúdo mais pra frente, tá certo? Então vamos lá, observe o relógio de ponteiros acima, que horário ele está indicando. Olha, quando eu tenho esse ponteiro grande aqui para cima, lá no 12, sabe, no meio, tá vendo aqui? Ele tá no meio, significa que as horas estão exatas, né? E quando esse ponteiro pequeno tá apontando para o número, significa que esse número é a hora exata. Então aqui, ó, eu tenho 9 horas em ponto. É assim que a gente diz quando esse ponteiro aqui está no 12, tá bom? Então observe o relógio de ponteiros acima, que o horário ele está indicando 9 horas. Vamos colocar lá, 9 horas. De novo, não é importante que vocês saibam agora a ver as horas, é só uma introdução, tá bom? Então, que vocês saibam disso, a gente ainda vai fazer muitas atividades e exercícios disso para a gente treinar, tá bom? No relógio digital, as horas podem ser indicadas no intervalo de 1 a 24. O relógio digital indica diretamente as horas e os minutos. Alguns relógios digitais também indicam os segundos. Muito bem, vamos lá para 38. Como o dia tem 24 horas, as 12 horas é o meio do dia, por isso chamamos o horário das 12 horas de meio-dia. Veja como ler as horas após o meio-dia em um relógio de ponteiros e em um relógio digital. Este relógio de ponteiros indica 3 horas, como já passou do meio-dia, sei que são 3 horas da tarde. Então aqui, ó, o ponteiro grande lá para cima, tá vendo? No meio, no 12, significa a hora em ponto, e o pequenininho apontando para o 3. Então, 3 horas em ponto, 3 horas da tarde. Este relógio digital indica 15 horas, ou seja, 3 horas após o meio-dia, ou 3 horas da tarde. O relógio digital, ele funciona assim, né? Depois do meio-dia, 3 horas depois do meio-dia, 12 na cabeça com mais 3, ó, 12, 13, 14, 15 horas, tá bom? Indique as horas no relógio de ponteiros e no relógio digital. 8 horas da manhã, como é que a gente vai indicar essa hora? Ó, 8 horas da manhã em ponto, tá? Certinha a hora. Então, eu vou botar o ponteiro maior lá para o 12 e vou colocar o ponteiro menor virado para o 8, tá bom? E como é que vai ser no digital? 8 horas da manhã. 0, 8, 0, 0. Tá bem? 4 horas da tarde. Olha lá, 4 horas da tarde. Então, 4 horas em ponto, né? Não tem minutos aqui passados, não. Então, vou colocar o ponteiro grande lá para o 12 e o ponteiro pequeno virado para o 4. 4 horas. Como é que eu vou colocar aqui no digital? O digital são 4 horas depois de meio-dia. Então, depois das 12 horas. 12 com mais 4, vamos lá? 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui serão 16 horas. Ok, gente? Bom, tarefa do livro terminada. Não esquece de colocar a data aqui, dia 17 de agosto. Tarefa do livro terminada. Vamos colocar aqui a data também, 17 de agosto. Corrigida, corrijam aí. E o que ficou para fazer aqui no dia 17? Fazer a atividade para casa de leitura e cópia da caligrafia, tá bom? Muito bem, vamos agora corrigir. Vamos agora para o próximo dia fazer a correção, tá bom? Tchau, tchau, um grande beijo a todos.